coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de Capítulo 23. Era 1981, quando Elis sentiu a necessidade de tomar mais um trem com destino desconhecido. O argumento de que queria se reinventar já soava desgastado. Disco após disco, que grudavam espetáculos uns aos outros, era um esquema que vinha desde sempre com elementos surpresa, de impacto e alto risco. Ninguém sabia o que era grande produção até que o circo falso brilhante chegou. Poucos acreditavam que um show politizado daria certo em 1978, quando o Transversal do Tempo surgiu. A crítica aplaudia e enxovalhava nas mesmas proporções, mas nunca sabia a cor do coelho que sairia da cartola na próxima temporada. Quando o novo momento chegou, sua proposta parecia ser menor com o palco e maior com a cantora. Elis Regina queria exorcizar seus demônios a bordo do trem azul. A cantora procurou Fernando Faro para a investida, um amigo conhecido de longa data do programa Ensaio da TV Cultura. Baixo, me convidaram para eu estrear em uma casa aqui em São Paulo e eu queria que você dirigisse o show, que pensasse em uma coisinha simples. Elis queria o contrafluxo de saudade do Brasil voltar a ser mais cantora do que atriz. Faro aceitou, desde que ela revisse a parte do coisinha simples.
O gancho agora seria a televisão. Faro se inspirava nesta linguagem para fechar um repertório das canções que havia acabado de migrar para as telas, como Alô, Alô, Marciano e Lança Perfume de Rita Lee e Menino do Rio de Caetano Veloso. A intenção era o sucesso, e a graça ficava para quando as caras e bocas de Elis e o instrumental da banda interpretassem vinhetas de programas como Os Trapalhões e Fantástico. Afinal, aquela seria sua estreia na Som Livre, a gravadora de maior poder midiático na época, justamente por ser propriedade de um império chamado Rede Globo, contra o qual Elis se cansara de brigar. A melhor maneira de a gente brigar contra uma série de coisas é ficando próximo do acontecimento das coisas. Quer dizer, quanto mais gente com a consciência até dessa onipotência ou dessa prepotência da TV Globo estiver lá dentro, mais fácil será eles voltarem a conversar com os artistas e darem a eles o peso e a medida que na realidade eles têm, disse em entrevista ao suplemento Folhetim da Folha de São Paulo. Elis assinara com a Som Livre depois que o executivo da gravadora, João Araújo, pediu sua liberação da EMI e listou todas as benesses que a casa poderia oferecer. O espaço escolhido para o lançamento de Trem Azul foi o Canecão AMB, que havia nascido para ser a filial do Canecão Carioca na zona norte de São Paulo. O cantor Luiz Airão, um dos 3 sócios do empreendimento, aproveitou a estrutura de uma cozinha industrial da empresa de mudanças lusitana que havia funcionado no mesmo endereço para idealizar seu sonho. Quando percebeu que o teto era baixo demais e que as muitas pilastras poderiam atrapalhar a visão da plateia, correu para solucionar os problemas antes da estreia, marcada para o dia 30 de dezembro de 1980, com o show de Roberto Carlos. Airão conseguiu elevar o teto em 60 centímetros e afinar as vigas, mas não livrar o espaço de todos os problemas. Um brigadeiro da aeronáutica, residente da vila militar que ficava em frente, fez uma visita em tom ameaçador. Se o barulho da casa perturbasse o sono dos oficiais, sua casa seria fechada no ato. Um tratamento acústico, testado por várias guitarras ligadas ao mesmo tempo, foi feito às pressas. Chamado para pensar a cenografia, Elifas Andreato ficou preocupado quando viu os pilares e elaborou uma estratégia. Para amenizar o prejuízo, criou esculturas de madeira em forma de bonecos que tinham, no lugar de cabeças, monitores de televisão pelos quais o público que não tivesse o poder de enxergar através do concreto pudesse ver o show. Mais tarde, as alegorias tão festejadas pela produção seriam destruídas em um acidente com um caminhão que voltava da montagem do espetáculo em Porto Alegre. Mas, naquele momento, era a saída perfeita para um problema estrutural que, ainda por cima, mantinha diálogo com a proposta de Faro, além de imprimir um tom bastante futurista. Tão futurista que inspirou a produção a encomendar as roupas que Elis usaria no espetáculo para um profissional que havia trabalhado, segundo Rogério, na equipe de figurinistas do filme Guerra nas Estrelas. Elifas Andreato, responsável por essa área, não gostou nada quando o irmão de Elis veio contar a novidade. Uma invasão de território difícil de engolir. Sabe o que é, Elifas? O cara é muito fã de Elis e resolveu fazer as roupas para ela de presente. Elifas ouviu aquilo como uma desculpa criada para justificar o atropelo. Fingiu que acreditou, engoliu seco e decidiu ver para crer. Ao lado de César e da própria Elis, seguiu para um ateliê da Rua Augusta, onde o tal figurinista os esperava com a encomenda pronta. Assim que Elis chegou, o rapaz se aproximou, trazendo um macacão prateado de dar arrepio em Darth Vader,
uma peça com tanta ponta e brilho que nem o personagem da fenomenal série com o qual o diretor George Lucas começava a ganhar o planeta teria coragem de vestir. Desta vez, Elis nem vesga ficou antes de soltar todos os palavrões que o gringo podia e que não podia entender. Mas você acha que eu vou vestir essa merda que você fez? Isto pode funcionar na sua terra, aqui não. Depois de sugerir um destino nada digno para as vestimentas, virou as costas e saiu. César foi atrás, e Elifas, com ar de "viu no que dá não me consultar", ganhou moral. Faltando pouco mais de um mês para a estreia, Elis chegou ao ensaio de cara amarrada. Faltando pouco mais de um mês para a estreia, Elis chegou ao ensaio de cara amarrada. Elis chegou ao ensaio de cara amarrada. Ao amigo Natan, disse apenas 3 palavras, separando bem as sílabas da última. Desta vez, acabou. A mensagem era clara. César não era mais seu marido, muito menos diretor artístico. O episódio responsável pelo final irreconciliável na história de um dos casais mais prodigiosos que já houve na música brasileira se deu diante dos olhos de um músico e produtor, amigo de César e Elis, chamado Sérgio Augusto Sarapo. Um trauma que abalaria profundamente a vida de ambos e faria com que Elis Regina, pela primeira vez em quase 10 anos, se apresentasse sem César Camargo Mariano. O paulista Sarapo era dono do estúdio Sonima e amigo de César desde a década de 60, quando o pianista ainda era casado com a cantora Marisa Gatamansa. O reencontro, anos depois, se deu quando César resolveu pedir a locação do Sonima para gravar um disco de Elis. César, que ainda trabalharia com Sérgio fazendo jingles e trilhas publicitárias, havia fundado com ele e outros amigos a Trama em 1975. O nome havia sido sugerido por Rogério, irmão de Elis, e criado com as iniciais dos sobrenomes dos sócios. T de Edemar Tome, R de Elis Regina, A de Sérgio Augusto, M de César Mariano e o segundo A de Aldo Astolfi. A sede funcionava no escritório de Sérgio na Avenida Rio Branco, 1619. No ano seguinte à fundação, 1976, Sérgio e Astolfi passaram suas cotas da sociedade para Rogério e César e abriram mão de suas participações na empresa, alegando falta de tempo. Sérgio Augusto se tornou homem de confiança de César e confidente de Elis. Por muitas vezes, presenciou episódios de rompimento e cedeu mais do que o ombro aos amigos. Era em sua casa que César se alojava quando as coisas pelos lados da Serra da Cantareira ficavam insustentáveis. O dia que amanheceu torto e não endireitou mais, começou com Elis entrando no escritório de Sérgio na Avenida Rio Branco com uma senhora desconhecida e uma jovem. As 3 chegaram em silêncio e subiram as escadas até a sala de Sérgio. Bateram e entraram. Ele estava sozinho. César tocava piano trancado no estúdio do andar de baixo. Sérgio, vim aqui contar para você quem é esse homem chamado César Camargo Mariano, disse Elis. A senhora, que Sérgio não conhecia, era a mãe da garota. As duas haviam procurado Elis com uma bomba. Só vim dizer para a senhora que o seu marido está tendo um caso com a minha filha, disse a mulher ao se encontrar com Elis. Sérgio ouvia tudo calado.
Mãe e filha ficaram sentadas nas poltronas da sala em silêncio, enquanto Elis triturava a reputação do marido. Ao final, Sérgio decidiu deixar as 3 na sala e descer ao estúdio para falar com César. Ah, Elis está lá em cima, César. E contou tudo. César respondeu com uma frase antes de sair do estúdio para encarar a esposa e todos os objetos que poderiam voar ao seu encontro. Eu amo a Elis. Não haveria mais amor que sustentasse as ruínas. O próprio Sérgio já havia tentado segurar as pontas dos amigos e até obtido sucesso por algum tempo. Depois de uma das brigas que havia presenciado, convenceu-os a passar alguns dias no Guarujá, litoral de São Paulo, e combinou de ir encontrá-los para um fim de semana entre amigos. Quando chegou com a mulher, viu de fora do prédio que algo não estava bem. Elis havia jogado pela janela vários pertences do marido. O caso agora era mais sério. Na mesma noite do dia que parecia não ter fim, depois da discussão, Elis chegou de carro à casa de Sérgio, onde César já estava hospedado. Sem dizer nada, estacionou na rua, desceu e apanhou no porta-malas dezenas de LPs da coleção do casal. Arremessou um a um no jardim, entrou de novo no carro e sumiu para não voltar mais. Por anos, Sérgio ficou sem saber o que fazer com todos aqueles discos que César não queria aceitar de volta. Acabou negociando-os em um sebo. Natan não tinha mais dúvidas de que, desta vez, seguiriam na estrada sem César. Até ali, eles tinham meio caminho andado para colocar o espetáculo Trem Azul no palco. César havia arranjado quase metade das músicas quando Elis pediu para o guitarrista segurar o rojão sozinho. A situação era a seguinte. Elis tinha de fazer uma viagem até o Chile para um compromisso assumido no início do ano. Enquanto isso, Natan terminaria de arranjar as canções e chefiaria os ensaios com a banda. Se não desse, era só Natan dizer que Elis estava pronta para cancelar o show. Não faça isso, eu topo, Elis, claro, disse o guitarrista. Quanto à viagem ao Chile, ela também desistiria se fosse o caso. Não, Elis, pode ir, reforçou. Sem a chefe por perto, Natan poderia trabalhar com menos pressão. O guitarrista pediu ajuda aos músicos e elaborou cada arranjo, imaginando como César os faria para não provocar uma ruptura na linguagem que já havia sido iniciada. Em uma tarde, César Camargo ligou. Oi, Natan. Estou aqui e não paro de pensar no show. Você não quer que eu vá aí para te ajudar a fazer as coisas? Contar com a mão do amigo naquele momento seria uma salvação. Mas Natan não queria trair Elis. Desculpe, César, mas não podemos fazer isso. Eu não me sentiria bem, não é o que Elis gostaria. Assim que voltou de viagem, Elis foi checar o que tinham em mãos. Música a música, ela aprovava e se animava. Poderia haver vida inteligente depois de César Camargo Mariano. Bom, aquela fama da Elis, ela era objetiva, dessa, de repente ela chega um dia, porque o César já tinha começado a fazer os arranjos todos. Aí um dia ela chegou e falou, ó, acabou. Ali acabou, ela falou, acabou, agora não, o meu casamento acabou mesmo. E eu falei, deve ser mais uma briguinha, né? Porque é normal, né? Mas ela falou, não, agora é definitivo. E ela ainda falou, eu não tenho muito tempo
nós temos que estrear tal dia. Temos, acho que, ela falou, acho que 2, 3 semanas para estrear, não lembro direito. E eu queria ver se você topa, porque ou a gente estreia, ou então não vai ter estreia, não sei o que eu vou fazer. Ela falou, porque primeiro que ela estava indo, acho que fazer um programa que já estava marcado para ela fazer, não lembro se era no Chile, algum lugar desse. Ela falou, a gente tinha mais ou menos a metade do show pronto, arranjado pelo César. Ela falou que queria saber se você topa continuar fazendo o restante, né, dos arranjos. Aí eu falei, bom, agora ou nunca, né? Eu falei, sim, eu topo. Eu falei, então tá. Aí conversei com os músicos, falei, pô, vocês precisam me ajudar. O próprio César depois me ligou, falando, Natan, você quer que eu, sabe, a situação que ele se propôs a ajudar. E eu falei que não. Eu falei não, porque não vai dar certo isso aí. Não é isso que ela queria. Aí eu topei fazer. Então, os arranjos. Quando ela voltou, claro, ansiosa, né? Sabe como é que será? Ela falou, e aí, o que falta? O que está faltando para fazer? Eu falei, não, está faltando a gente passar, esperando você, para a gente passar o show todo. Já existia uma sequência, né? Aí, ela mesma, eu falei, então vamos passar. Aí passamos, cara, aquilo de cabo a rabo. Aí ela adorou, achou que estava ótimo. Nós fomos acertando umas pontinhas, umas arestas, e foi outro grande sucesso, foi outro grande show. Mesmo não sendo um show assim de muito cenário, mas foi muito bem arrumado pelo Lifas, dirigido pelo baixo, né, o Fernando Fara. Foi ótimo. Pena que parou nesse. Estava bem, completamente à vontade. Estava mais... parecia mais uma coisa mais rock and roll do que MPB, né? A forma dela. Ela estava completamente super interagindo com os músicos, porque ela sempre foi assim, mas interagindo bem com os músicos, com a plateia, né? Muito, muito legal, pô. O show era vibrante. Ali ensaiava muito. Ela passava e às vezes, mesmo não só nesse show, né, do Trem Azul, mesmo nos outros, ela, às vezes, a gente passava o César fazia um arranjo, estava lindo, estava bonito, estava tudo, e de repente ela chegava, ela falava, tá lindo, mas não é isso que eu quero. Outra música também que fazia parte do Trem Azul, que talvez muita gente não saiba, mas foi a última música que ela gravou em estúdio, que eu fiz arranjo, foi Me Deixas Louca. É uma música do Manzaneiro com a letra do Paulo Coelho, versão, que ela gravou, logicamente iria fazer parte do próximo CD que iríamos começar a gravar, acho que uma semana depois que ela faleceu. E essa música é interessante porque você vê que ela tinha já na cabeça uma coisa mesmo formada. Então ela chegou para mim e falou assim, pô, Natan, eu queria que você fizesse arranjo para esse bolero, mas que não ficasse tão bolero, que ficasse mais ou menos assim uma coisa entre meio James Taylor, Carole King. Aí eu pensei naquele começo do You've Got a Friend, aí pensei no It's Too Late também
Aí fiz aquela introdução do plan, 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 plan. Parece que vai entrar uma música, um James Taylor mesmo. E lembra realmente as duas coisas. E no meio também tem umas ideias assim que eu gravei também com quarteto e fiz um arranjo que eu coloquei um overdrive, uma guitarra em uníssono com um amigo meu, Cássio Poleto, fazendo violino. E ficou interessante, porque a maior parte dessas frases foi ela mesma que passou. Ela falou, pô, aqui podia fazer... Aí eu escrevi aquilo e responde, acho que bem a tua pergunta aí, que ela realmente sabia o que ela queria. Quando caminho pela rua, lado a lado com você, me deixas louco. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca. Essas coisas aconteciam sempre, a gente nunca sabia, nunca teve uma conversa antes de um show com a Elisa, ela falar, ó, eu vou fazer isso e isso, tá? Vou fazer nada, era sempre na surpresa. Aí ela brincava mesmo, é por isso que eu falo, tinha aquela... Ela tinha uma coisa meio do rock nesse show, ela vinha, sabe, eu tocando e ela vinha na frente, e a guitarra fazia... Isso nada foi ensaiado, nada foi falado, né? A única coisa que a Elis, que eu falo que é a diferença dela para tantas outras cantores, é que ela não gostava muito da repetição, né? Você fazer sempre o mesmo solo, não, ela queria novidade, ela queria, como é que é aquela coisa que o desafio, né? Desafio de você quebrar aqui, ela quebrar ali, então isso é muito difícil, você pegar alguém assim que não tenha medo, né? Ela não tem medo de cair da corda, né? Agora já tem pessoas que, se você mudar a bateria, mudar o solo, cai da corda, eu falo, aí não tem jeito. Ela não, isso aí para ela é o que ela mais queria. Às vezes, assim, sutilmente, terminava um show, tipo, sei lá, qualquer um, ela ficava na coxia, lá atrás, a gente ia saindo, ela, oh, parabéns, lá atrás, em off, ali, oh, parabéns, papapá, coisas, dava assim, aqui, sutilmente falava, vamos dizer pro batera, ela falava, olha aí, aquela viradinha lá tá na hora de mudar, hein? O cara tinha que tomar cuidado, né, para ele fazer o mesmo nada, tinha que ser um desafio mesmo. Outro mal-estar durante os ensaios atingiu em cheio a equipe de produção, já combalida pela perda de César e pelas limitações da casa. Elis brigou feio com o diretor Fernando Faro pelo simples fato de ele ter citado o nome de César em uma brincadeira que fazia com todo mundo. Logo depois da separação do casal, Faro chegou com a pior piada em um momento que não poderia ser mais inoportuno. Baixa, sabe quem eu vi ontem? Baixa e baixo é a forma como sempre chamou todo mundo. Quem? Quis saber Elis. O César. Faro dizia isso e sorria, enganando Elis com uma ingenuidade infantil. Mas, desta vez, não teve graça. Elis subiu a serra, mandando o amigo para lugares inimagináveis na frente de todos. Faro
sentiu o golpe e saiu de cena, jurando não trabalhar mais com a cantora. Se Natan já se dava bem no lugar de César, por que não Elifas nas funções de Faro? Você pode assumir? Quis saber do artista. A resposta veio na lata. Desculpa, mas não vou fazer isso. Sou programador visual, não diretor. Elis espumou, virou a cara para Elifas e seguiu com os ensaios. No silêncio de sua tristeza, Faro resolveu escrever um texto para ser pronunciado por Elis em uma gravação em off durante o show. Elifas passou na casa de Faro, pegou o texto e o levou a Elis para testemunhar o brilho nos seus olhos assim que ela terminasse a leitura da inspirada poesia escrita por um homem com o coração partido. Agora, o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço é uma linha, um traço, um rastro espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim, desenhos de luz, agrupamentos de pontos, de partículas, um quadro de impulsos, um processamento de sinais. E assim, dizem, recontam a vida. Agora retiram de mim a cobertura de carne, escorrem todo o sangue, afinam os ossos em fios luminosos. E aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo. Um rascunho, uma forma nebulosa feita de luz e sombra, como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. Elis terminou de ler As Lágrimas e exigiu a volta de Faro ao ensaio, dizendo que só gravaria aquilo se ele estivesse presente. Faro voltou, deu um abraço apertado em Elis e reassumiu a direção. O tempo levaria muita gente a crer que sua inspiração era, na verdade, um sentimento premonitório. Faro negaria tal dom, dizendo que tudo não passou de um texto sobre a verdade do que era Elis naquele começo dos anos 80. Uma artista disposta a pagar o preço dos falsos brilhantes para mostrar sua arte. O peso de encarar um palco sem um homem que acumulava as funções de marido, pianista e diretor era grande. Os nervos estavam por um fio quando Elis decidiu procurar o escritório de um advogado de direitos autorais que conhecia de outros carnavais, amigo de do Lobo desde 1973, com serviços prestados a Tom Jobim e Chico Buarque. Samuel McDowell já havia defendido Elis em Falso Brilhante, quando a produtora Trama foi cobrada em uma volumosa quantia em impostos sobre serviços pela Prefeitura de São Paulo. A lei isentava as peças teatrais, não os shows musicais. E Falso Brilhante era, a princípio, bem mais show que teatro. Mas Samuel puxou daqui e esticou dali, até provar que, na verdade, aquela nova forma de vida se encaixava em uma categoria de espetáculo teatral. O crítico Sábato Magaldi, então secretário municipal da Cultura de São Paulo, se juntou a outros 2 acadêmicos para endossar a teoria de Samuel e a justiça engoliu. A dívida foi cancelada. Agora, ao voltar a vê-lo, Elis era uma mulher bem mais frágil, assustada com o fato de ter de se apresentar sem o marido. Ela colocava o espaço físico do show também como um problema, um lugar que dizia ser mal ajambrado e de estrutura caótica. O adiamento da estreia chegou a ser cogitado. Sem que o assunto fosse adiante. A certa altura, a pergunta cabível, mas que ninguém faria, até por respeito ao momento, era
o que de fato a cantora fazia ali. Só se fosse ingênuo demais, o que não era o caso, Samuel teria deixado passar essa. Elis Regina precisava de um homem, não de um advogado. E o homem por quem balançava agora estava sentado bem à sua frente. Samuel McDowell chegou do Recife com 20 anos para terminar a faculdade de Direito no Largo São Francisco. O sobrenome materno McDowell poderia ser tanto herança dos escoceses quanto dos norte-americanos que passaram por aquela região. A primeira vez em que viu Elis foi em um show no Clube Internacional do Recife, quando ela cantou na mesma noite em que Roberto Carlos. De 0 a 10, o grau do impacto que sentiu ao vê-la não passou de 5. Bem depois, seu respeito seria elevado ao assisti-la no Fantástico interpretando Como Nossos Pais. Mas nada que mudasse sua opinião nas conversas de restaurante que travava com o amigo Edu Lobo. Edu, para mim, a melhor cantora do Brasil é a Nana Caymmi. A segunda é a Nana. E a terceira é a Nana. O fato de não ser um homem da música não o condenava a não ser um homem de música. O LP G.I. Blues, que Elvis Presley lançou em 1960 como trilha sonora do filme homônimo, chegou em suas mãos em 64. Um ano depois, conheceria o disco de estreia do Zimbo Trio e começaria a mudar de ramo. Aos 15 anos, definira toda a essência musical de sua vida ao trocar Elvis por um álbum que trazia uma coletânea de Frank Sinatra da fase gravadora Capitol. Alguns anos mais tarde, em agosto de 1981, lá estavam Samuel e Elis Regina de mãos dadas assistindo ao show de Frank Sinatra no teatro do Hotel Maxud Plaza em São Paulo, com outras 698 abençoadas testemunhas. Samuel McDowell e Elis Regina assumiram um namoro sem medos. Família, amigos, imprensa, todos viam a imagem de César desbotando na foto com a chegada de um exemplar aparentemente fora dos padrões reginianos. A mulher, que havia 20 anos, não conhecia outra espécie de homem que não fosse a que dorme e acorda sobre partituras, declarava-se apaixonada por um advogado bem-sucedido e de aparente controle sobre suas emoções, o que o tornava equilibrado, mas não frio. Samuel era o cavalheiro que abria a porta do carro, trazia flores em dias da semana e cobria a mulher de carinhos e gentilezas com uma classe que afastava qualquer possibilidade de se tornar pegajoso. Um bálsamo que lhe se dava o direito de viver após tantas tempestades. Maduro tinha a seu favor também o fato da experiência acumulada por, recentemente, ter saído de um casamento que lhe deixou 2 filhos. Quando o interfone do apartamento da Rua Melo Alves, em que Elis vivia desde o rompimento com César, anunciava a chegada de Samuel, ela sorria como uma adolescente e brincava com Celina. Agora dá licença porque eu vou me arrumar para o meu namorado. Se havia um longo caminho para o equilíbrio, algo que talvez jamais fosse atingido, Elis, ao menos agora, respirava em seu próprio lar. Morando com os 3 filhos e Celina, recebia Samuel em casa ou o visitava em seu apartamento ainda improvisado de homem recém-separado na Avenida Caxangui, no Butantã. Isto quando não estavam em shows, restaurantes e gravações de programas de televisão. Quando a alegria de Elis transbordava, ela ligava o aparelho de som da sala e colocava Aretha Franklin e Earth, Wind and Fire para pular com as crianças. Aquele cantinho agora era só seu e seria decorado conforme seu gosto.
O provável bem-estar de Elis abria também a temporada de novas amizades, ou, ao menos, de tentar reatar as antigas. Desde que havia partido da Phillips para não mais voltar, Elis não tivera mais notícias de seu parceiro de muitas jornadas, Roberto Menescal. A última conversa não havia sido agradável, com ele incomodado por ser chamado de bundão na imprensa e ela se sentindo preterida pela gravadora. Até que os novos humores de Elis chegaram e ela ligou para a Menesca aos prantos. Pô, Roberto, nós somos dois babacas. Elis, desculpe, mas eu não briguei com você. Foi você quem brigou comigo. Esquece isso. Esquece isso. Você está chateado? De jeito nenhum. Fiquei triste por termos rompido. Depois de reatarem, Elis o convidou para ver Trem Azul. Quero muito que a gente volte a trabalhar juntos. Menescal sentiu que também devia um presente a Elis, e o melhor que poderia dar neste momento, por mais absurdo que parecesse, era uma música que nenhuma cantora queria gravar. Menescal havia escrito para o mexicano craque dos boleros, Armando Manzanero, pedindo que ele mandasse uma canção para estar em um novo disco de Gal Costa. A fita chegou com 7 composições, sendo a melhor delas a romântica Me Deixas Louca. Gal, estou te mandando uma música, veja o que acha, avisou a cantora na primeira ligação. Sem resposta, foi atrás da baiana. E aí? Ouviu? Gal disse que não havia tido tempo. Algumas semanas depois, Menescal tentou de novo. Oi, Gal! Ouviu a fita? Nada. Como a cantora não parecia um poço de interesse, nem tocada pelo fato de a versão em português ter sido feita pelo escritor e parceiro de Raul Seixas, Paulo Coelho, Menescal voltou à casa da baiana em busca da fita. Quando chegou, Gal não estava. Uma mulher atendeu à porta. Ah, senhora, deixa eu entrar para eu pegar uma coisa minha que está aí? Pediu o músico. Com a fita recuperada, decidiu tentar Maria Bethânia. Puxa, adoro Manzanero, comemorou Bethânia. Dias depois, lá foi Menescal saber o que ela havia achado. Ouviu a música, Bethânia? Nada. Alguns dias depois, uma nova tentativa. E aí, Bethânia, gostou? Nada de novo. Alguém deveria estar de sacanagem. Até que um dia Simone ligou. Oi, Roberto. Soube que você tem um bolero do Manzanero? Sim, Simone, e ninguém quis gravar. Então manda para mim, pediu ela. Mas foi aí que o papo com Elis aconteceu e Me Deixas Louca mudou de destinatário. Daniel Filho ouviu e deu grande força para que Elis gravasse o tema que poderia ser usado na trilha da novela que ele iria dirigir na Globo, Brilhante. Elis adorou e a entregou nas mãos de seu novo diretor artístico, Natan Marques, com a indicação de que a deixasse mais balada e menos bolero. Natan se lembrou da introdução de You've Got a Friend, de James Taylor, e fez uma abertura de guitarra nos mesmos padrões. Elis aprovou e incluiu ainda algumas frases que havia criado com a voz para serem feitas por um violino em uníssono com a guitarra distorcida de Natan, um carinho que nem de longe imaginaria ser para a sua última gravação em estúdio. Na realidade, nós não tínhamos assim nada certo. Inclusive apareceu muita gente depois falando que ela ia gravar minha música, ela ia gravar
Eu falei, olha, eu não sabia disso não. Eu sei que nós estávamos armando, né, o projeto do disco, mas não tinha nada. Eu também podia falar que eu também tinha música, que ela gostava, que ela ouvia, ela gostava. Pô, eu gostei dessa música, Natan. Pô, eu gostei. Talvez ela gravasse, mas eu não posso afirmar. Não sei, deveria ter alguma coisa já, ela já embaixo da manga, certo? A única coisa que eu lembro que a gente conversou, é interessante porque isso aí foi bem na véspera, cara, da morte da Elis. Porque a gente estava se encontrando todo dia à noite. Passava na casa dela para a gente conversar sobre o disco, o que fazer. Tinha-se várias ideias, nada assim concreto vai ser isso. Mas, assim, algumas coisas eu ia fazer base e talvez ela chamasse o Dori para colocar cordas. Algum arranjo, talvez ela fosse chamar o Lincoln Olivetti na época para fazer alguma coisa mais pro lado funkeado, vamos dizer. E eu faria as bases e algumas coisas talvez eu fizesse completo também. Mas estou falando, poderia ser, né? Não tinha nada assim, vai ser assim. Eu sugeri para ela cantando Bailes da Vida, do Milton, que ela tinha vontade de gravar. Talvez fosse, essa era uma que a gente estava... E eu lembro que isso aí foi uma das últimas coisas que a gente conversou, foi sobre o Bailes da Vida. Eu estava falando com ela já na hora de sair. Eu falei, Elis, o Bailes da Vida, a gente podia misturar com Something, acho que é do George Harrison, não, Something, dos Beatles, mas acho que é do George Harrison. Eu falei, porque se você pegar a harmonia dela, dá pra gente misturar as duas coisas. E Bailes da Vida tem muito a ver com Beatles. Milton Nascimento, os mineiros, todo mundo. A mineirada tem uma coisa de Beatles, né, até hoje, que é muito legal, né? E falei, pô, dá para fazer. Eu falei, a gente pode usar, inclusive, uma parte do solo do meio, voltar, e poderia se cantar o Bailes da Vida com Beck atrás, cantando Something, dá certinho. Aquela pelos bailes da vida, she moves, na 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 na, dá certinho o caminho das duas. Faz inclusive a introdução, se precisar, pede autorização. Pelos bailes da vida, she moves, na 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 na. Eu falei, no meio a gente faz aquele solo deles. E entrega pro Bailes da Vida novamente. Eu falei, dá pra gente fazer um arranjo sensacional disso. Aí ela falou assim, foi das últimas coisas. Pô, por que a gente já não começa a gravar amanhã? Tá marcado só pra semana que vem. Eu falei... Quem manda nesse horário na gravadora, eu falei, é você, é só você ligar e falar, vamos gravar amanhã que eles vão colocar o estúdio à disposição. Eu falei, vê aí, o que você quer fazer? E aí fui embora. E essa foi a última vez que você viu? Foi, acho que numa segunda, né? Acho que ela morreu, acho que foi numa terça. Foi na segunda noite. Foram as últimas coisas que a gente conversou. Trem Azul estreou como um longo espetáculo de 25 músicas bastante reconhecíveis, incluindo Me Deixas Louca, provavelmente a produção de intenção mais pop de sua carreira. Depois de algum tempo tentando deixar o cabelo crescer e atingindo uma aparência mais conservadora, que pouco combinava com sua personalidade artística, Elis reapareceu no palco com um corte curto de pontas desfiadas e audaciosamente descoloridas, usando um macacão dourado, intencionalmente copiado da peça que Rita Lee já havia usado em público, e portando um dos primeiros microfones sem fio do showbiz. A diferença não era mais de show para show,
mas de Elis para Elis. Sua postura era de uma cantora de rock and roll dos anos 70, uma Janis Joplin que, por vezes, evocava Billie Holiday. Elis vinha com tudo e mal controlava o próprio corpo, se jogando para frente e para trás com uma euforia convulsiva. Ao apresentar os músicos, gesticulava os braços com força em direção a eles e falava em um código de emoções embaralhadas. Fazia graça com Baby Consuelo cantando o Menino do Rio, fingindo lamber as axilas na parte do dragão tatuado no braço. Ao mesmo tempo em que havia um impacto artístico inegável, o show causava desconforto em muita gente que conhecia Elis de outros palcos. Se eu quiser falar com Deus, deixou Gilberto Gil atônito, literalmente de queixo caído, tenso primeiro e rendido depois. Como é que eu vou cantar essa música agora? Comentou com Elifas Andreato. Sua maior oração saía da igreja para fazer um voo cósmico nos gritos de Elis. A música O Trem Azul seguia a mesma linha, atingindo uma massa de vibração e beleza delirantes. Mas, enquanto aplaudiam, os espectadores recebiam um envelope que não queriam abrir. A Elis que estava ali não era a Elis que eles conheciam. Quando caminho pela rua lado a lado com você, me deixas louca. E quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria, me deixas louca. Me deixas louca quando vejo mais um dia pouco a pouco entardecer. E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas que começas a dizer. Me deixas louca quando me pedes, por favor, que nossa lâmpada se apague. Me deixas louca quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo que te espera. Me deixas louca. E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas, desaparecem as palavras, outros sons enchem o espaço. Você me abraça, a noite passa, me deixas louca. Você me abraça, a noite passa e